Olá, pessoal. Sou Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra, e vou fazer aqui algumas falas sobre o sofrimento mental no contexto da pandemia pela Covid-19. Sensação de medo, de incerteza, de medo da morte, medo do adoecimento, informações desencontradas, fake news, tudo isso tem contribuído para um aumento do desconforto emocional, do sofrimento psíquico no contexto da pandemia para todos nós, né? Todos nós, em maior ou menor grau, estamos sofrendo, né? E a gente observa esse aumento do sofrimento, não necessariamente por um aumento nas taxas de transtornos mentais, porque isso aumenta mais no médio prazo, mas imediatamente, né, nesse 1 ano e meio que a gente vem lidando com a pandemia de uma forma muito presente, a gente pode observar em nós mesmos um aumento nas taxas de sintomas depressivos, né? Que seriam sintomas depressivos? A gente começa a ficar mais fadigado, não dorme bem, tem alterações de apetite, né? Em geral para mais, né? A questão do aumento da obesidade também é um outro problema que vem surgindo, né? A gente fica desesperançoso, triste, sem pique para fazer as coisas. Sintomas ansiosos também, sem sombra de dúvida, em que a gente fica muito apreensivo, a gente fica muito preocupado com tudo, a gente sente no corpo essa preocupação, a gente sente taquicardia, a gente sente um desconforto, a gente não dorme bem, né? Isso também tem acontecido. Outro aspecto que a gente tem observado também na literatura é o aumento nas taxas de uso de substâncias, de álcool e drogas, né? É outra coisa que ficou bastante evidente nesse momento, né? Também uma taxa que a gente já consegue aferir, né, quantificar, é o aumento no consumo de medicações controladas. Medicações como antidepressivos, como ansiolíticos, indutores de sono. As farmácias estão realmente observando isso. O Conselho Federal de Farmácia vem notando um aumento substancial no consumo de medicamentos psicotrópicos no Brasil no contexto da pandemia, né? E como eu já havia levantado, a gente está mais sedentário, né? Então com isso a gente acaba agravando os fatores de risco cardiovascular também, né? Esse é um outro grande problema que pode vir a surgir ao longo dos próximos anos, né? Um detalhe importante também é a questão dos lutos, né? Muitos de nós, profissionais de saúde, tivemos perdas próximas de pessoas que morreram por Covid, né? Ou em contato com familiares de pessoas que faleceram ou pacientes que faleceram por Covid. Então, o que já era difícil para os profissionais de saúde lidar com o dia a dia, com as dificuldades inerentes aí do processo de trabalho, se agravaram, né? Outros aspectos que também contribuem para uma má saúde mental na pandemia são os determinantes sociais, né? Por exemplo, o aumento das taxas de desemprego, o aumento da violência doméstica, também outro aspecto importantíssimo, o aumento do feminicídio, né? Isso também já foi mensurado. Não tivemos ainda um aumento significativo das taxas de suicídio no Brasil, mas certamente as tentativas de suicídio têm aumentado, né? Isso ainda não foi mensurado, mas a gente tem que se preocupar com isso, porque esse cenário todo acaba concentrando uma série de fatores de risco para suicídio e a gente tem, enquanto profissional de saúde, enquanto serviço de saúde, enquanto sistema, precisamos ficar bastante atentos a isso nas clientelas dos nossos territórios, né? E a gente também tem um problema grave, né, que as pessoas crônicos que já faziam tratamentos podem ficar à parte desse processo, né? Muitos serviços se readequaram à demanda da Covid, então a população de crônicos, tanto na saúde mental quanto na saúde geral, pode ter sofrido algum grau de desassistência, né? A gente tem que ficar realmente atento. Outro aspecto é que, falando especificamente da rede de atenção psicossocial, é, além da demanda já crônica, a demanda já acompanhada nos serviços, a gente também observa um aumento de novos casos, de novas demandas de sofrimento mental, e que muitas vezes não tem encontrado o acesso, não tem encontrado a porta aberta nos serviços de saúde. Então, esse é outro aspecto importante. Os usuários de saúde, do serviço de saúde mental, em particular os
portadores de transtornos mentais severos e persistentes, eles já, previamente, eles já têm uma taxa de mortalidade maior, né? Eles morrem de 10 a 20 anos antes da população geral, então eles já têm uma menor expectativa de vida, principalmente por fatores cardiovasculares. E agora, com a Covid, a gente observa que a população que tem transtornos mentais severos persistentes, pessoas com esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão crônica, elas são uma população de grande vulnerabilidade no contexto da pandemia e deveriam ser compreendidas como prioritárias em programas de vacinação, em ações de busca ativa, né, exigindo aí uma proatividade dos serviços em relação a essa subpopulação de risco, né. A gente também tem um maior risco de descompensação desses pacientes no contexto de todo o estresse relacionado à pandemia, de todas as incertezas, todas as dificuldades econômicas, financeiras, né? E um agravamento dos casos leves também, né? Acho que esse é outro aspecto bastante importante para a gente levar em consideração. E enquanto propostas para os profissionais de saúde, serviços e usuários, lançar a mão de ações como a telesaúde, né, que hoje em dia a tecnologia nos permite isso ao alcance do telefone celular, né? A questão da busca ativa é fundamental para a gente acompanhar tanto os que já estavam em segmento quanto os novos casos. A gente tem um olhar diagnóstico em relação aos nossos territórios, frente a todos esses fatores que eu apontei. A gente ter ações de gestão de casos mais efetivas, a gente ter um olhar para a saúde geral também dessa clientela, em particular é, fatores de risco cardiovasculares, aumento da chance de contrair Covid também. A gente tem que ter esse olhar, essa responsabilidade sanitária em relação a estes usuários, né? E orientações para manter algum nível de promoção e prevenção de saúde mental e geral nesse contexto tão difícil de restrição de acesso, de mudança da rotina dos serviços. Então fica aqui o nosso alerta de que saúde mental é prioridade, ainda mais no contexto da Covid. A população com transtornos mentais severos já era vulnerável antes da Covid, agora muito mais, e que a gente precisa cada vez mais caminhar para um olhar integral da saúde dessas pessoas, integrando aspectos da saúde mental e da saúde geral, e muita atenção a nós todos, né? Todos nós nos tornamos, em maior ou menor grau, uma população de risco para sofrimento mental. Obrigado.